Boa noite, pessoal. Estamos começando o Extremo Cast, podcast aqui do extremo da Zona Sul. Eu sou o Michel Rodrigues. Eu sou o Will Ferreira. E eu sou o Fábio Reis. E nós vamos começar esse podcast aqui para conversar com vocês e vamos nos apresentar, vamos apresentar a temática desse podcast, certo? Mas que extremos nós estamos, né? Por que Extremo Cast? Estamos falando aqui de Parelheiros, extremo sul aqui de São Paulo. Somos os 3 daqui da região, então é a partir daqui que a gente parte, trazendo a ideia do extremo, né? Extremo em tudo, porque tudo que a gente vive, estando na quebrada, é extremo. Principalmente quando a gente fala de extremo, a gente joga que são situações extremas que chegam aqui, é um dos pontos mais isolados de São Paulo, é um dos pontos onde a gente tem o índice de desenvolvimento humano mais baixo daqui do nosso estado. Então a gente realmente vive uma situação de extremo, né? Só para vocês terem uma ideia do que a gente fala de extremo, a maior população negra de São Paulo está localizada aqui em Parelheiros. O maior índice de gravidez na adolescência é aqui em Parelheiros, então a gente está falando de vários extremos, né? Ou seja, a gente está no ponto principal aqui da Zona Sul, onde tudo acontece de maneiras extraordinárias, assim, digamos, tanto para o positivo como para o negativo. E vamos partir primeiro para nossas apresentações. Quem é o Will? Quem é o Fábio? Quem é o Michel? E aí, quem começa? Você! Então, pessoal, meu nome é Michel Rodrigues, eu tenho 33 anos, casado, pai de 2 filhos, né, que por sinal são gêmeos. Como muitos jovens, tanto de hoje quanto na época da minha infância, né, nasci no Jardim dos Álamos, foi lá que eu me desenvolvi enquanto criança, adolescente, adulto. No meu período de infância, uma das coisas que me chamava muita atenção no bairro, primeiro era falta de asfalto, falta de saneamento básico, muita confusão entre determinados bairros. Era uma época de muita violência, porque muita gente acabava desaparecendo no mapa. E isso a gente tá falando dos anos 90. Esse lance de violência era foda. Fiquei pensando muito nisso, aliás, desculpa te cortar. Mas quando eu tava pensando no que trazer, é difícil não ter a referência de como que era a violência, né, na época da nossa infância. A gente costumava brincar muito, assim, que às vezes a gente saía, mas não sabia se voltava. Aqui no Silveira, pelo menos, tinha uma questão muito séria com a abordagem policial na época. Era uma coisa que, cara, assustava muito. Na Constituição brasileira fala que todo cidadão tem direito de ir e vir. E a gente não tinha esse direito. Se a gente tivesse determinado horário na rua, a gente era questionado, a gente era abordado, que não era de forma carinhosa. Então tinha todo esse risco aqui. E isso também nos anos 90, né? Eu lembro que uma vez eu estava voltando da faculdade e o policial simplesmente virou pra mim e falou: para eu, seu bosta, gratuito. Tá vindo da onde? Eu, da faculdade. Aí você percebe que o policial ele já dá aquela baixada de bola e fala assim: pera aí, não tô falando com ninguém, né? É uma pessoa que já conhece alguma coisa de lei. E aí na hora da abordagem ele pediu um documento, eu entreguei a carteirinha da faculdade, pegou simplesmente, mudou totalmente o tom dele, a postura dele. Não, porque o pessoal que tava de moto aqui andando, fazendo bagunça. Aí depois que ele me entregou os documentos, eu falei: tem 2 problemas aqui, 2 gravantes muito fortes aqui, ó. Primeiro, você me chamou de bosta, que a abordagem não tem que ser essa. E segundo, eu tô sem moto. Você tinha que pagar um motoqueiro, não eu a pé. Então você percebe que, não vou falar de todos os policiais, mas alguns, eles perseguem mesmo a pessoa ou pela cor da pele, infelizmente, ou porque simplesmente ele faz um insulto gratuito. Então essa questão da violência pegou muito nos anos 90, a ponto de no meu bairro colocar um letreiro no Madeirite com o nome das pessoas que iam morrer, cara. Pensa nisso. Tinha uns episódios assim aqui na região também. Era muito complicado os anos 90. Sim. E assim, né, em ato de proteção, né, meus pais, eles não deixavam. A gente sabia das informações que chegavam, mas eles não me deixavam muito na rua, né? É aquele famoso moleque criado pela avó, né? Só que no caso a minha mãe que não deixava eu ir pra rua. Mas foi uma infância assim que eu tem muitas referências boas, né? A escola Mário Lopes Leão foi onde eu tive a minha formação no ensino médio quanto no... Fundamental e médio? Não, médio. Não, fundamental e médio. Médio, agora... Fundamental e médio. É que na sua época devia ser ginásio ainda. Isso, é isso No ginásio. Olha como eu tô velho, meu Deus. Na sua época eu sou mais velho que ele. Então...
Porque marcou muito essa questão. Porque quando eu cheguei na minha fase de adulto, foi quando eu comecei a sentir o peso, né? Porque os professores, infelizmente, por questão mesmo de relaxo, ou por questão mesmo de não se importar, muitas vezes eles acabavam negligenciando a questão do ensinamento. Tinha professor meu que ele pegava simplesmente e falava, ó, abre o caderno aí, os meninos quiserem jogar truco, as meninas quiserem falar, e ficava nisso. Quando eu cheguei na faculdade de administração para fazer os cálculos, quem disse que eu sabia fazer uma fórmula simples? Então, eu conheço bem isso, viu? É muito complicado. Cara, acho que todo mundo acabou vendo um pouquinho desse filme aí. Mas, ao mesmo tempo, eu tive pais, né, que sempre pensaram no meu futuro, né? Então, eles sempre falavam, você tem que estudar para ser melhor do que eu. Meu pai é caminhoneiro, né, aposentado hoje. Minha mãe dona de casa, sempre cuidou, criou eu e minha irmã. Inclusive, beijo mãe, beijo Mônica. Beijos! E ela sempre segurou o rojão dentro de casa, né? Educação, minhas bagunças na escola, briga na rua. Até que chegou um ponto, aos 14, que ela pegou e me direcionou, né, para o Lapine, né? Que é uma instituição social, que fica aqui no Silveira, inclusive, Jardim Silveira, onde você tinha vários cursos. Hoje, infelizmente, não tem o curso de miocultura. Na minha época tinha o curso de miocultura, minhoca da Califórnia. Tá. Tinha marca, tinha pedigree a minhoca. A propósito, você gosta de McDonald's? Ah, moleque, é isso mesmo, você entendeu bem? Você come minhoca, Além do curso de miocultura, tinha curso de administração, informática, eletroeletrônico, serviços administrativos, teatro, educação física, e artesanato. Artesanato e instrumentos. Que no caso foi onde eu desenvolvi mais ainda a questão da bateria, né? Eu toco bateria desde os meus 14 anos e foi lá que eu comecei a desenvolver mais ainda a minha bateria através do curso. Lá foi onde eu conheci o Fábio. Foi quando a vida desandou, né? Foi quando a vida realmente deu um nó. Eu fui convidado, né, a participar de uma banda chamada Tarja Preta e foi um dos lances assim, que mais me marcou também naquela época, né? Muita gente que vai assistir possivelmente esse vídeo vai lembrar do Bar do Neném, aniversário de algumas amigas nossas que a gente tocou na casa delas. As podres do rock. Aline, beijo. As podres. Conhecidíssimas. Foi onde a gente conheceu um lugar muito nostálgico chamado Galinheiro. Eu amo aquele lugar, desculpa. Eu amo aquele lugar. Eu não sei, mas eu amo aquele lugar. Eu penso num dia que eu só passei raiva, mas tudo bem. Aquele dia eu quase peguei todos os pessoal da outra banda lá, quase matei por causa de uma mesa. Mano, eu fui direto do trampo pra lá. Direto do trampo naquele lugar. Coitada da Camilinha, né? Ficou assustado, tadinha. Um beijo pra Camilinha. Com certeza ela vai ouvir. Eu tenho certeza que ela vai ouvir. Vai. Foram várias histórias, muitas caminhadas saindo do Silveira de madrugada e indo pra casa. Foi um período assim de muito enriquecimento assim pra gente, né? Porque a gente escutava as mesmas músicas, curtia as mesmas baladas, vestia as mesmas roupas, né? O preto desbotado. Sim. Verdade. O bom e velho All-Star. Chapão algumas vezes, saudade. né? Mas deixa pra lá, né? Não entra nessa questão não, por favor. Então tá bom, deixa pra sua Hoje parte. vai ser um programa limpo, de família. Sabe o que eu lembrei agora? Que tipo, não era simplesmente andar até o Colônia pra curtir o rolê. A gente ia levando as partes da bateria, né? Nossa! Carregando! O pior não era levar, era trazer e ainda ter que ver o seguindo a gente, se escondendo atrás dos postes. Vocês lembram disso? Mano, que situação bizarra. Também foi um período assim que a gente ainda não tinha aquele pensamento muito político, né? Em relação a algumas coisas na época. Porque a gente ficava... Assim, a gente falava das situações, né? Mas não se aprofundava. Não, né? porque acho que... acho que a gente tinha mais na época era indignação com algumas coisas. Isso. Mas senso crítico pra debater na época, acho que a gente ainda não tinha desenvolvido. Também foi uma fase que a gente ia muito pra showmício, né? Nossa. Se lembra? O pessoal do Ana Lapine, pra quem não sabe, os antigos diretores e professores, alguns, né, não todos, eles eram filiados ao PT. Então, com isso, a gente acabava indo muito em showmícios, comícios. Os caras levaram a gente pro Patativa. Foi a primeira vez que eu vi Amado Batista. Amado Batista da secretária? Exatamente. Tá bom. Ó a referência. Ela me traça e via, ela sofrendo a sorrir, alguma coisa assim que eu não lembro. Eu lembro do
Um beijo amado que vai estar ouvindo esse podcast. Tá bom. Beijo no coração. Aquele período foi muito construtivo, né, na nossa amizade. Era tipo coisas que hoje eu acho muito difícil alguém fazer, mas a gente fazia muito, que era virar a madrugada conversando. Saía de um assunto, entrava em outro, e era muito fácil, velho. E não era por WhatsApp. Não, era não, olho no olho, Era a gente ficava na rua, a gente vivia situações, a gente falava sobre as coisas que estavam na cabeça, era muito louco, assim, né? Uma das coisas também que foi muito marcante foi as brigas, né? Várias brigas. Eu já briguei com o Fábio, da gente ficar um bom tempo sem se falar. Eu também já teve um desentendimento, mas foi um desentendimento político por ignorância, por não saber das coisas. Mas, enfim, isso fica mais pra frente, a gente vai abordar esses assuntos. Já no início da minha fase adulta, né? Eu comecei a frequentar a faculdade de administração. Infelizmente, eu não gostei. Depois eu migrei para contabilidade, que eu tinha gostado, né, em relação ao curso em geral, mas porque pagava bem. Quem estuda ciências contábeis e está dentro da área sabe que é uma profissão que paga bem. E eu, na época, não visava aquilo que eu gostava, eu visava aquilo que me dava dinheiro. Porque, aquilo que eu falei, meus pais eles sempre falaram, você tem que ter uma vida melhor. E isso ficava na minha cabeça, eu tenho que ter uma vida melhor. Só que muitas vezes a vida melhor não é aquilo que os pais escolhem pra gente, né? E sim aquilo que a gente tem aptidão, aquilo que a gente realmente nasceu para fazer, né? Então, só para resumir, tem 10 anos que eu comecei a faculdade e não concluí. Todo lado aqui de 2 pessoas começaram muito tempo depois e já estão com várias formações aí nas costas, mas... Perfumaria, como diz um conhecido meu. Eu falo o nome dele porque é um cara muito inteligente. O nome dele é Cláudio Hortêncio. É um cara fantástico. E todas as vezes que a gente se reúne, ele tem muita história bacana. Aí, é um cara que, ele tem um conhecimento muito amplo em muitos assuntos também devido à vivência e às formações dele. E sempre quando a gente fala, caraca, mano, que história louca, ele fala, não, isso é perfumaria. Então, beijo, Cláudio. Espero que você ouça e goste do nosso podcast. Isso aí. Um abraço. Também já tive informação com o Cláudio, ele é fantástico. Uma pessoa que entra na sua cabeça e te balança, né? Cláudio, esperamos você aqui um dia, hein? Isso, esperamos. As portas estão abertas. Aos 21 anos eu conheci minha esposa, né? Então tô aí com ela, esse ano vai fazer 12 anos. Só foram 6 anos de namoro, né? E 6 anos de casado. Boa sorte pra você, Fernando, que você vai ter que me aturar até a morte. Nós constituímos uma família, né? Graças a Deus. A gente tem se esforçado muito nesses últimos anos, esses últimos 5 anos aí. O Brasil nunca saiu da crise, né? Desde que o Brasil é Brasil, sempre vive em crise. Então, a gente tem lutado bastante aí como família e agora a gente quer lutar com essa família aqui, né? Meus irmãos, meus colegas, meus amigos, são os caras que todo momento que eu preciso estão junto comigo. São uma história resumida, vocês vão conhecer muito mais da gente, tem muito mais coisas pra gente falar. Outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui, desde 2002... que eu me conheço como pessoa que começou a votar, né? Porque meu pai me levava nas votações. Eu votei no PT de 2002 a 2012, né? E isso eu quero deixar claro porque para vocês entenderem quem é o Michel. Então, até 2012 eu acreditava no que o PT trazia, né? Só que com as polêmicas que teve, eu parei de acreditar. Em 2018 veio aquela ideia de nova política, que vai ser tudo diferente. Eu falei, bom, já conheci um lado, vamos ver o outro, como é que vai ser, né? Felizmente, não mudou em porcaria nenhuma, continua a mesma porcaria, né? A política, infelizmente, continua atrapalhando a gente. E de uma visão geral, hoje, eu sou uma pessoa que parei de olhar para o político e comecei a olhar para as leis que a política trouxe e tem disponíveis pra gente. E aí você vai se perguntar, ou seja, Michel, você não é nem bolsonarista e nem é esquerdista? Bom, eu sou uma mescla daquilo que a sociedade fala que é o cara em cima do muro. Eu não tenho uma posição hoje para dizer assim, o que é bom, o que é ruim. A única coisa que eu descobri nesse processo é que se eu quiser mudar a minha vida ou a vida daqueles que estão do meu lado, eu tenho que participar de algum jeito. E esse jeito foi juntar forças com o Fábio, com o Will e montar esse podcast pra gente trazer informações para vocês do que pode ser melhorado no nosso cotidiano aqui na Quebrada, entendeu? E essa é um pouco da minha história. Bem, boa noite, meu nome é Fábio Reis. A minha história ela é bem simples, eu tenho 35 anos, eu nasci na região de Santo Amaro, vim aqui pra região de Parelheiros por volta de 97, tinha aqui uns
10 anos. Por aí, porque 97 eu tinha 7. Bem por aí, isso. Aí, quando eu cheguei aqui, cara, pra mim foi tipo um choque de realidade, porque até os 7 anos, mesmo sendo bem criança, eu tinha crescido ali na região do Brooklyn. Era muito asfalto, sabe, prédio, e de repente, pá, tô no meio da floresta. Eu cheguei aqui cheio de preconceitos, como muitos, quando ouvo falar de Parelheiros hoje. Tanto é que até hoje eu me esqueço. Também, quando a gente chegou no meio do caminho, foi a primeira vez que eu vi uma cobra atravessando a rua. A rua ainda era lama pura. Do ponto de ônibus até a casa que eu moro hoje, é praticamente 1 quilômetro de caminhada. Imagina isso num dia de chuva, sem asfalto. Foi uma maravilha. Eu cheguei lá todo sujo de lama. Essa foi a primeira impressão que eu tive aqui no bairro quando eu cheguei. A primeira escola que eu estudei aqui no bairro foi lá no Colônia, Ernestino Lopes da Silva. Eu estudei acho que cerca de 5 meses até sair a vaga aqui no Ana Luísa, que foi a escola onde eu tive formação até completar o ensino básico. Ana Luísa, cara, eu passei por uma experiência estilo a sua, Michel. Eu lembro que a gente tinha um professor de história lá, que o passatempo dele era tocar violão, tá ligado? Contar piada. Eu não vou citar o nome dele, mas também não quero fazer chacota, porque anos depois eu tive o privilégio de poder trabalhar com ele e eu entendi a situação que ele passava ali pra gente, por que ele tinha chegado naquele ponto, e eu vi que ele era um cara super inteligente, ao contrário do que eu pensava. Eu pensava que ele estava ali realmente ocupando um espaço de alguém que podia estar passando alguma coisa pra gente. Aliás, um beijo. Caralho, mano. Se você tiver E foi uma coisa muito louca, porque no Ana Luísa a gente brincava muito, a gente bagunçava muito. Não era que nem hoje. Hoje a gente vê nas escolas um perfil totalmente diferente de adolescente da nossa época. As coisas mudaram. Por volta dos 14 anos, já morando aqui na região, eu dei entrada também no Centro de Acolhida ao Menor Ana Lapini, que foi um ponto de partida muito importante, assim, pro nosso dia a dia, né? A gente meio que selou uma amizade muito bacana ali. Ali foi um ponto crucial onde a gente tem essas amizades até hoje. Como o Michel já citou aqui, o Ana Lapini, ele era um espaço que deu muita formação pra gente, mas também ele encaminhou a gente tanto pro mercado de trabalho, ele deu outras oportunidades pra além, né? Foi até um momento muito louco, porque foi meio que também um divisor pra gente ali. Porque teve um grupo que permaneceu no Ana Lapini num projeto chamado NASF, se não me engano é isso, né? Mesmo. E eu e o Ded, no caso, o Éder, a gente seguiu pro curso de mecânica. Isso. Mas, cara, a gente pensou que não ia estar mais se reunindo. Por causa, ali já era uma separação, porque dali praticamente já ia migrar pro mercado de trabalho e, mano, a gente tinha naquela, né? Pô, vamos começar a trabalhar, não vai ser mais a mesma coisa, a gente quase não vai se ver. E mentira, cara, a gente continuou mais unido do que nunca. A gente sempre tava próximo nos finais de semana, às vezes a gente dava um jeito de se trombar na semana. Aí a gente começou a tocar, aliás, a gente começou a fazer barulho, né? Tocar veio um pouquinho depois que a gente pegou mais experiência, né? Isso é. Mas a gente se reunia pra tentar tirar música no violão, tomar vinho. Eu sinto falta dessa época, mano. Que a gente passou tanto medo naquela casa. Não, é verdade, porque a gente também teve uma época que a gente ensaiava. Verdade, a gente ensaiou na casa amaldiçoada. Eu fico arrepiado só de lembrar que a gente viveu, tipo. Um amigo nosso, Marcelo. Um beijo, numa Marcelo. Situação de medo, se você estiver ouvindo, vai estar ouvindo com certeza. Numa situação de medo, ele pediu até pra gente rezar. Pra acabar com os barulhos estranhos que estavam acontecendo na casa. Eu nunca vou esquecer dessa noite. A gente foi pra outras caminhadas, mas a amizade permaneceu até hoje. Como já trouxeram aqui, a gente teve desavenças, a gente teve caminhos diferentes nesse percurso aí. Eu comecei a trabalhar na sequência também, por uma indicação que veio do Ana Lapini. Eu trabalhei, meu primeiro trampo foi como ajudante de cozinha. Me enganaram, falaram que eu ia trabalhar com administração e acabei administrando panela por um tempo. Tudo na vida são flores, né? Ah, cara, mas eram muitas panelas. E foi importante esse momento, porque a partir dali a gente entrou no mercado de trabalho. Fui operador de telemarketing, auxiliar de manipulação, ajudante de estoque, atendente de lanchonete. E isso foi num período que eu já estava formado. Pra vocês verem que a vida aqui em São Paulo não é tão fácil, né? Mas esse período foi muito interessante porque a gente bagunçava muito e acho que a questão crítica, a opinião política da gente não era tão forte. O Michel trouxe, a partir do momento que ele começou a entender um pouquinho de política, começou a questionar um pouquinho das coisas politicamente, eu realmente não tinha muito esse senso crítico, tá ligado? Eu via as coisas, eu me indignava, mas tipo, dane-se, porque realmente eu não me via como uma pessoa que podia fazer a diferença nesse cenário. Na verdade, a Entendeu? gente entendia que a gente tava dentro de um cenário que é aquele e pronto. É. Não tinha que questionar. Tava não dado, sentir, entendeu? não, Eu era mais um
entre muitos que tava ali naquela manobra de massa, tá ligado? Alienação total. E eu não tenho vergonha de falar, porque isso foi uma parte da minha vida. Sim. De todos nós, né? Mas realmente eu não me importava. Eu fui realmente começar a me interessar por política muito tempo depois, já adulto, quando eu fui fazer uma faculdade voltada pra educação. E ali dentro, pra você ver a minha ilusão, eu achava que no curso de história eu ia aprender só contexto histórico. Mas não, eu comecei a conversar com pessoas. E isso eu não falo nem dos professores, eu falo dos próprios alunos. Até hoje eu não esqueço a fala de um amigo meu. Ele, quando fez a inscrição pra entrar no curso, ele tinha duas opções. Ou ele ia fazer engenharia pra aprender a fazer armas e iniciar uma revolução, ou ele ia fazer história pra poder fazer a revolução dentro da cabeça das pessoas. Eu nunca vou esquecer essa frase. O nome dele é Daniel. Respeito ele demais. Do beijo pra ele. Beijo, Batilata. Beijo, Batilata. Um beijo pra você, com certeza vai estar ouvindo esse podcast. É nóis. Né? Então, assim, a gente já vinha com certos pensamentos, mas ali foi onde aflorou mesmo, cara. A gente tinha uma revolta que era uma revolta da vivência, né, mano? Que ela não deixa de ser política também. Sim, né? eu já tinha feito outra faculdade antes, mas, cara, aquilo ali é uma coisa que realmente eu tive o prazer de deletar da minha vida. Eu não quis seguir na área, que foi quando eu fiz radiologia. Quando eu fiz história, realmente eu me encontrei como pessoa. Foi uma formação que eu amo, que eu tenho um respeito, eu tenho um carinho muito grande. Não só pela minha vivência, mas pelas pessoas que trouxeram aquele acréscimo na minha vida. Professores, eu tenho uma amizade muito grande com o Francione, com o Celso, com o Herbert, mano. Nossa, foram vários professores fantásticos. A partir daquele momento, Michel, eu via que eu podia ser incluso no sistema, que eu podia opinar, que eu podia cobrar, que eu podia criticar. Cara, que eu tinha que ser ouvido. E esse podcast realmente ele traz essa oportunidade pra gente. Falar tudo aquilo que a gente sempre pensou e se incluir dentro do sistema de uma forma crítica. Aqui a gente está criando esse espaço justamente para isso. A gente vai brincar, a gente vai trazer aquele momento nostálgico com as nossas vivências, mas a gente também vai falar sério. Sim, A gente vai debater, a gente vai questionar, a gente vai cobrar. É o principal, né? A gente cobrar, porque pra gente aqui, realmente, se a gente ficar parado olhando pro tempo, as coisas nunca vão acontecer, né? Inclusive tem uma história, a gente vindo aqui pro Silveira, eu e o Fábio, um outro amigo nosso, de bicicleta, ele caiu de um degrau da avenida, porque não tinha calçada. Quem lembra da época que não tinha calçada, e eu andei muitas vezes por ali, ele rachou o queixo dele aqui, abriu um buraco, foi no posto. Chegou no posto, cadê o médico de plantão? Tava tomando um cafezinho no boteco, lendo o jornal dele, no horário de plantão. Olha a situação. O único lugar que cuidava da saúde dentro do território com apenas um médico. Porque na época da gente não tinha as UBS instaladas no território. Não, entendeu? Longe disso. Para analisar uma situação dessa. Aí um colega nosso que racha o queixo, uma outra pessoa que chega baleado, um outro que se meteu numa briga de bar, o outro que a polícia foi e matou. Cara, se você for para analisar, a gente tá vivendo hoje, esse momento de pandemia, uma situação de sucateamento, mas o sistema já tá sucateando nossa saúde aqui, ó, faz muitos anos. Só continuando aqui para não perder o foco da apresentação, em 2016 nasceu meu filho, Johnny, que também foi um dos motivos que fazem eu estar aí lutando no dia a dia, né? Ele é minha inspiração diária, cara. O meu filho nasceu, cara, como isso abriu a minha visão, mais ainda para a necessidade de estar ali lutando, buscando um futuro melhor para ele. Porque tudo que ele vai viver, eu sei muito bem que não vai ser fácil, porque ele vai estar no mesmo território que eu, ou seja, ele tem uma possibilidade de ter boa parte da caminhada que eu tive até aqui. E não é fácil, cara, não é fácil. Pegar ônibus 3 horas da manhã para ir trabalhar, entendeu? Passando humilhação, cansado, amassado dentro de busão aí, às vezes ganhando pouco. Dentro da nossa sociedade é aquele negócio, se você não tem um bom emprego, se você não alcançou determinada coisa, você fracassou na vida. É fracassado. É simples, você é um medíocre. E na verdade, o correto seria o quê? Você fazer aquilo que você ama por vocação, porque faz mais sentido. Eu sou mais um dos vários brasileiros que eu não tive um pai na minha infância. O meu pai morreu, eu não tinha nenhum ano de idade, eu não tenho o nome do meu pai no meu registro. A minha mãe, oi mãe, beijo. A minha mãe, ela me criou sozinha. O meu padrasto veio depois, mas eu, como adolescente marrento, eu não tive um bom relacionamento nesse período. Hoje, meu relacionamento com ele é totalmente diferente, mas também foi um longo processo de construção e desconstrução. Ainda temos nossos arranca-rabos, nossos pensamentos diferentes, mas hoje a gente tem mais maturidade para conversar. E, mano, é isso. Sou eu, Fábio, 35 anos, professor de história, educador social, que tá aqui hoje
apresentando também esse programa junto com o Will e com o Michel, na esperança de fazer alguma coisa importante no nosso território. Tem uma frase que a gente fala bastante na militância, que é que a mudança que a gente espera talvez a gente não esteja vivo pra ver, mas ver o processo já realimenta a gente de energia, né? Com certeza. Pra continuar fazendo e tal. Porque, de fato, a gente sabe que é muita luta, né? Mas é isso, que a gente espera, a gente briga, que a gente constrói, igual o podcast aqui, é que, de fato, pra que o Johnny não passe as dificuldades que a gente passou. Muito pelo contrário, né? Boa noite, eu sou o Will Ferreira, sou nascido aqui em Parelheiros, aqui no Jardim Silveira, no bairro onde eu cresci, e é aqui que eu estou até os dias de hoje, né? Eu tenho 31 anos, sou um homem negro, cis, LGBT. Sou hoje um militante negro, um militante LGBT também. Dedico minhas energias nisso. Falando um pouco da minha infância, como eu disse, eu cresci aqui, assim como o Fábio, conhecendo ainda as ruas de Barro, no Silveira, em Parelheiros. Bom, e eu tive uma infância muito tranquila aqui. Eu lembro da tranquilidade de brincar na rua até tarde. Nossa, que saudade. Saudade. Lembro da gente podendo brincar de esconde-esconde pelo bairro inteiro, porque o bairro inteiro olhava pra todas as crianças, assim. Eu moro num bairro pequeno, né? O Silveira não é um bairro grande, então, assim, tipo, o circular pelas ruas, todo mundo conhecia todo mundo, né? E é muito louco com o lance da brincadeira do esconde-esconde. É interessante porque lá na minha rua também a gente brincava muito de esconde-esconde, né? E os adultos, eles também participavam com a gente. Sim. Se não era brincando diretamente, era sempre olhando. Mas é interessante que hoje eu vejo isso, que era como se fosse um olhar de cuidado. Automaticamente eles estavam vigiando a gente ali, cuidando. Isso era muito interessante. Era quem estava na rua. Exatamente. Não precisava ninguém chegar e falar, fica de olho no meu filho. Não. Quem estava na rua já se colocava nesse lugar de olhar as crianças brincando. E a gente sentia, sempre tinha um adulto que entrava, que brincava junto, assim. Então, eu digo que eu vivi uma infância muito saudável, mas é óbvio que nada é 100%, né? Eu também lembro, e o Fábio falou, o Michel falou bastante sobre como que era a violência naquela época. E é isso, assim, eu também lembro dos dias que a gente acordava e falava, não sobe porque tem um corpo na rua de cima. Isso é até assustador, porque às vezes, infelizmente, você já acordava cedo com a sua mãe falando, fulano de tal morreu. Cara, que jeito pior de acordar o dia com uma informação dessas? Sério, acabava com o seu dia ali na hora, tipo, e às vezes era uma pessoa próxima, uma pessoa conhecida, às vezes uma pessoa até que, sei lá, era presente na sua casa. Nunca é um ponto só, né? Não. Tipo, a minha infância foi muito boa, mas é isso, né? Não tem como dizer que esses pontos também não marcaram a gente. E não afetaram a gente na adolescência, né? Minha adolescência é isso. Eu sempre fui um nerd fã de anime. E é um dos nossos vínculos, né, de amizade. É uma coisa que eu gosto também muito. Isso tá enraizado. Durante muito tempo da minha vida eu fui uma criança pré-adolescente muito quieto. Coisa que se eu falo hoje, as pessoas falam, não é possível você. Mas eu fui porque eu tive muitos processos que primeiro eu tinha que resolver comigo mesmo, assim. Na adolescência eu conheci o Fábio a partir desse vínculo mesmo de anime, né? Até escrevi no meu script que Cavaleiros do Zodíaco nos uniu, porque os anos 90 foi marcado por Cavaleiros do Zodíaco e Yu Hakusho. Desculpa quem não vivenciou. Só tenho isso a dizer. Mas só pra acrescentar que o Will fala de anime, mas uma coisa também que uniu muita gente foi a música. Sim. Eu lembro até hoje que o Will me apresentou o Angra como banda, e foi uma das referências que eu comecei a ter naquela época pra tocar depois. Mas a música veio depois do anime. Mas a primeira conversa foi sobre Cavaleiros do Zodíaco. Foi quando a gente começou a trocar ideia e falou, legal, alguém pra conversar sobre Cavaleiros do Zodíaco. Porque assim, não era porque a gente conversava porque tava passando os episódios. A gente conversava porque não é igual hoje que a gente pode ir lá na internet e baixar qualquer anime pra ver. Passou na final da Rede Manchete, aliás, saudades da Rede Manchete. Um beijo, Rede Manchete, se você estiver ouvindo esse podcast. Coração, Rede Manchete, coração. Então, assim, a gente viveu na infância a Rede Manchete e depois
que ela morreu, a gente tinha TV Globinho, mas não tinha Cavaleiros do Zodíaco, não tinha o Hakusho na TV Globinho. Então, assim, a gente nem pensava que um dia a gente ia ter a facilidade que a gente tem hoje. Exatamente. Então, era nostálgico falar sobre os animes, sabe? Era nostálgico falar sobre o que já tinha saído da TV. A gente nem sabia se um dia ia voltar. A única coisa que a gente tinha de fato, que é uma coisa que pra gente é muito importante, toda vez que a gente se fala, o Michel citou aqui, é que a gente parava pra conversar. E aí era isso, assim, tipo, era anime, a gente parava pra ouvir música. Mano, a gente parava pra ouvir rádio. Tem noção que a gente ouvia o Baú da Mix? Nossa. A gente parava nos horários que passava a programação. Passava as músicas que a gente gostava, a gente ficava trocando ideia, tipo, ouvindo, esperando tocar a música, e cara. quando saíam os filmes nas melhores barraquinhas de parelheiros, que a gente pegava, juntava a grana, ó. 3 DVDs por R$10. Juntava dinheiro pra comprar o DVD, juntava dinheiro pra comprar a esfirra ou a pizza, pra viver aquele momento. A gente ficava, assistia o filme, ficava horas conversando sobre o filme. E aí na adolescência foi muito esse processo de conhecer o Fábio, e aí foi quando foi amarrando bastante essa coisa que eles trouxeram aqui da banda. Foi nesse momento que eu conheci o Michel, que super emburrado, cara fechada, porque ele é assim quando você conhece ele, né? Depois, né, a amizade vai fluindo, você vai vendo que é uma flor, um amor de pessoa. Mas eu lembro, tipo... Beijo, eu! que vai estar ouvindo esse podcast. E aí é isso, assim, todas essas coisas, esses momentos, esses processos fez com que a nossa amizade se fortalecesse muito, né? Sim. E não só dessa parte que a gente fala bastante das coisas boas, mas eu acho que tem uma coisa que eu avalio hoje, assim, é que a gente acha que adolescente não sofre, não sente, não passa perrengue. A gente passava muito perrengue. Nossa. A gente sofria, a gente se dava mal. E a gente se dava apoio nesses momentos, né? Exatamente. Muitas das conversas era isso, era distração, a gente falava sobre anime, mas também falava das coisas que a gente tava passando, né, mano? Porque muitas vezes a gente só tinha a gente mesmo, né? Sim. Isso era importante, porque a gente tinha nossos momentos de crise de identidade, ou de repente era um relacionamento que não dava certo, e a gente sempre procurava apoio um no outro mesmo, nesses momentos. Isso é bem bacana, a gente se fortalecia juntos ali. E pra vocês terem uma ideia, nessa questão de mídias sociais, como a gente não tinha... Na verdade, a gente tinha o Orkut, né? E o MSN? E o MSN. Então, assim, às vezes a gente... aconteceu algum problema, ou com o Fábio, ou com o Will, até comigo. É engraçado, né? Porque, tipo, eu não tenho um puto no bolso pra me deslocar. E só pra vocês entenderem, da minha casa até a casa do Fábio, é 10 quilômetros cravados. Ele era nos pontos de encontro, né, naquela época. 10 quilômetros cravados. Eu vinha a pé. Por quê? Porque eu tinha necessidade de estar junto de vocês. Sim. Tanto que se a gente for parar para pensar, quantas pessoas vieram e foram e nós permanecemos. Porque a amizade, o vínculo que a gente criou, não tem como explicar. Não tem como você mensurar isso, entendeu? E pra mim foi muito importante esse processo de ter, porque eu tive todo o processo de me entender minha sexualidade. E eu pude, nesse momento em que eu sentia que guardar isso não era uma coisa legal, eu senti que o primeiro apoio que eu deveria buscar seria dos meus amigos, assim. Falei que eu fui uma criança, um pré-adolescente muito quieto, muito por isso, assim. Entendendo que tinha uma parte de mim que eu não poderia deixar que as pessoas acessassem. E os meus amigos foram as primeiras pessoas que eu deixei acessarem esse meu lado. E a partir daí que eu fui me deixando o meu eu sair. Eu nunca quis ser uma pessoa quieta. Não é de mim ser uma pessoa quieta. Eu acho que a partir do momento em que eu pude falar e sentir o apoio dos meus amigos para depois chegar na minha família e falar, foi extremamente importante, assim. E estar aqui com o Michel e com o Fábio, que foram as primeiras pessoas que ficaram sabendo disso, é muito importante para mim, porque esse processo, ele foi transformador na minha vida. E na nossa também, né? Verdade. Saindo da adolescência, começamos os trabalhos, né? E assim como o Fábio, assim como o Michel, eu passei por vários lugares. Então, eu já trabalhei em metalúrgica, já trabalhei de vendedor, trabalhei em farmácia. Aliás, eu e o Fábio trabalhamos juntos.
Mas acho que o trampo que mais marcou a minha vida foi trabalhar numa livraria. Que, aliás, eu e o Michel, a gente saía pra tomar café ali perto. Cappuccino. Os cappuccinos e as Cappuccino, conversas. E ali foi muito transformador pra mim, porque assim como o Fábio falou bastante, eu já tinha terminado o ensino médio e não entendia também muita importância em tudo aquilo, né? Porque é isso que a escola meio que mostra pra gente, que a maioria das coisas que a gente tá ali, que cobram da gente, não vai ter importância na nossa vida. Eu consegui conhecer muitas pessoas, conversar com muitas pessoas. E aí eu fui me interessando por história. E quando eu decidi fazer uma faculdade, história foi a minha primeira opção. E aí tem uma coisa que me marca muito, é que na época eu e o Fábio, a gente trabalhava junto. Eu trabalhava também na farmácia de manipulação. Eu fiquei naquela coisa de fazer farmácia, né, mano? Tipo, alguma coisa na área, porque já estava dentro. E aí, na época, conversei com o nosso patrão e ele super me deu apoio. Mesmo assim, eu tava procurando história e achei. E quando eu achei história, eu falei, mano, é isso. É isso que eu quero fazer, é isso que eu vou me dedicar a fazer. E aí, tipo, no trampo as coisas foram ficando mais difíceis, ou melhor, as coisas foram mais dificultadas, né? Infelizmente a gente acha, né? Sempre uma pedra no caminho pra atrapalhar a gente. Não era uma pedra, não, era uma rocha mesmo. Porque eu lembro que quando a gente começou a fazer o curso, ele inventava de querer que a gente ficasse até mais tarde, entendeu? E não era uma coisa que era solicitada, era uma coisa que era imposta. Vocês têm que ficar. Aí na hora que a gente tava já saindo, o laboratório tava limpo, ele pegava a fórmula e falava, eu preciso disso aqui pra amanhã. E atrasava. E muitas vezes, cara, até a gente chegar na avenida pra poder esperar um ônibus para conseguir entrar num ônibus já 6 horas da tarde era uma coisa muito complicada, porque os ônibus já estavam lotados, a gente estava em cima da hora para ir para a faculdade e o patrão ele nem se importava, porque para ele o importante era ele continuar mantendo o lucro dele, não importasse o custo disso. A gente tá falando de assim, a gente saía do trampo às 6 para entrar na faculdade às 7. A gente tinha uma opção de trem, que era mais rápida, mas a gente não recebia para ir de trem. E olha que assim, a gente tá falando de um salário mínimo da época. Na época que era bem apertado ainda. Não chegava nem a... Não chegava a 800 800 direito. Não chegava a 800. Então imagina, você tinha que sobreviver com R$800, pagar a condução do bolso, pagar uma faculdade e ainda manter as despesas de casa. Uma coisa que eu falo bastante é que foram anos saindo de casa num dia e chegando no outro. E uma das coisas que eu acho que é muito assim, que foi muito marcante pra mim, é que quando eu tava terminando a faculdade, que foi na época em que eu saí do trampo, né, com aquele aperto também de ficar sem trampo, e realmente foi um grande aperto depois, eu encontrava as pessoas na rua e elas perguntavam se eu tinha voltado pro bairro. Isso porque, assim, eu sempre tive o sonho de fazer faculdade, sabe? Eu queria fazer faculdade. Não sabia exatamente o que, mas eu tinha essa coisa de eu quero ter uma profissão. Eu não quero só dizer que eu trabalhei disso, trabalhei daquilo. Eu quero ter uma profissão de verdade, assim, né? Tanto que eu fui o primeiro da minha família a me formar numa faculdade. E as pessoas perguntavam se eu tinha voltado pro bairro. Porque a gente trabalhava de segunda a sábado. Então, a gente tinha pra fazer trabalho de faculdade, estudar as matérias da outra semana e tudo, sábado depois do trampo e domingo. Não tinha tempo pra colocar a cara na rua, mano. Isso a gente tá falando de Silveira, que eu costumo dizer que Silveira é um bairro de 5 ruas, né? É um bairro que, tipo, todo mundo sabe quem você é, por onde você circula, onde você mora, né? Quem é filho de quem casa com quem pega quem. Isso, né? Fofoca é uma coisa forte, aliás. Referência do bairro, mas tudo bem. As pessoas perguntavam mesmo, tipo, nossa, você voltou pra cá? Eu nunca saí. Aliás, eu saía, né? Tipo, nessa coisa de... Eu de fato vivia aquela coisa de bairro dormitório de Parelheiros, assim. Que eu vinha pra cá pra dormir e me trancava pra estudar numa casa que, tipo, um quarto que eu dividia com as minhas 2 irmãs mais novas. E eu precisava de silêncio pra estudar, e é isso, assim. Várias negociações tendo que ser feitas, né? Mas o Fábio disse uma coisa que é pra ele e é pra mim, que a faculdade, ela foi, tipo, a transformadora na minha vida. Na faculdade foi quando, de fato, eu me entendi enquanto uma pessoa preta, e eu entendi o que isso significava, porque já tinha sentido de outras formas, mas o significado disso, de fato, eu consegui mensurar na faculdade, que eu fui mais atrás. Então ela não foi só transformadora pra minha formação, mas pra minha identidade, assim, né? Fui me entendendo melhor o lugar onde eu estava inserido, o que isso significava. E aí me tornei um militante, né? E que é o que eu faço hoje, é onde eu me dedico. Um pouco disso do que o Fábio falou, do que a gente luta pra transformar.
e que é um pouco do que a gente se propõe aqui também, né? Olhando para nossa realidade. Falando de política, eu tenho uma referência. Eu não vou dizer que ela me fez entender a política, porque eu acho que entender a política vem de um outro lugar, mas ela me fez gostar de política, que foi um professor nosso na faculdade, que é o Herbert. Um beijo, Herbert. Sei que você vai ouvir. Você eu sei que vai ouvir mesmo. Porque, assim, é um cara que ele conseguia te prender, porque parecia que ele tava contando uma história. Não, você entrava na aula dele de uma forma. Fábula. O Will, ele fala muito que a questão ligada ao gamer, você vivia uma experiência. A aula dele, cara, você entrava no cenário. Não, e o Herbert, ele é aquele professor que ele fala baixo. E a sala faz silêncio pra ouvir. Exato. Eu tenho costume de dizer que conhecimento é como musculação, né? É hipertrofia da mente. No começo ela dói, é complicado, mas depois que hipertrofiou, já era. Entendeu? Não vai doer mais, o negócio só vai acrescentando. É isso, assim. As aulas dele, parecia que de fato ele tinha pego um livro de uma história muito interessante e ele tava te contando a história, assim. Tipo, só que não era aula de política. Então a gente começou a ver a política de um outro lugar. Exatamente. Então, assim, eu não digo que eu entendi política por conta do Herbert, porque não é assim que se entende política. Exato. Mas eu comecei a gostar de política vendo ele ensinar. E é isso, nesse processo eu comecei a olhar mais pra isso, entendendo que esse é o meu lugar. É isso que eu tenho que trazer aqui pra cá, entendo? Tudo que eu vivenciei na faculdade, tudo que eu vivenciei nesses 30 anos, eu posso trocar, sabe? Com essa nova geração que tá vindo, com os meus e tal. E a gente fala muito de uma mudança desse cenário que a gente vive na quebrada, na periferia e tudo mais. E a partir daí, eu participei de vários movimentos, eu estive em vários coletivos, fundei um grupo chamado Juventude Politizada de Parelheiros a partir do movimento das ocupações das escolas. Tá aí, aliás, vivo até hoje. Hoje eles são adultos, então eles toquem, eles não precisam mais de mim. Não nesse lugar, hoje a gente soma na luta, né? Também ajudei a fundar o Fórum de Cultura de Parelheiros, também é uma luta aí. Aliás, visitem a Casa de Cultura de Parelheiros. Por favor, hein? Que é um espaço que é nosso e conquistado por muita luta. Hoje eu abri a minha casa, transformei ela num espaço de fortalecimento para a juventude aqui da região, principalmente aqui do meu bairro, que é o Espaço Camoelo, que aliás é gerido por esse mesmo grupo que, quando eu tive minha primeira experiência dentro de sala de aula, estão comigo até hoje adultos, ajudando a tocar os processos aqui do espaço. Esse é o espaço que a gente, aliás, está gravando esse podcast, então é um espaço de fato de fortalecimento. O que a gente espera também do ExtremoCast é isso, né? E é isso que o Michel falou, o Fábio falou muito bem. A gente se encontra a partir daí, porque o nosso vínculo é muito grande. É um vínculo que a gente quer levar pra vida. Todo mundo tem fases. Nós não somos iguais, acho que isso é muito importante de dizer. Sim, isso é verdade. Cada um tem um tipo de pensamento, né? E um tipo de vivência dentro de vários meios, né? Tanto meio acadêmico, no caso do Fábio e do Will. A minha mudança política, ela veio mais em relação a questões mesmo econômica, social, mas não aprofundada, né? E sim aquele olhar crítico de cima, de tipo assim, olhar e ver que as coisas não estão andando do jeito que deveriam andar, as coisas não acontecem do jeito que deveria acontecer. Eu cheguei ao ponto que, assim, político pra mim hoje, ele é funcionário. Como funcionário, assim como nós somos cobrados dentro daquelas empresas que nós trabalhamos, das organizações que nós trabalhamos, o político ele tem que ser cobrado. De 2013 para cá a gente viu que essa cobrança trouxe sim uma certa mudança no comportamento dos políticos. Mas a questão é, a gente tem que parar de pressionar? Nunca. Não, de forma alguma. E o ExtremoCast, ele foi feito para isso. A gente vai falar sobre política sim, a gente vai falar sobre as nossas vivências, a gente vai falar sobre o cenário político atual, vamos buscar as nossas referências lá atrás, né, referente a tudo que é de política, mas a gente não quer ficar falando desse assunto de um jeito maçante. A gente quer falar de um jeito que, tipo, seja fácil da gente degustar, sabe? E reforçando que a gente está aqui justamente para poder compartilhar essa vontade, do mesmo jeito que a gente foi envolvido por certas referências, quem sabe futuramente a gente não possa ser uma referência para quem vai estar escutando esse momento aqui. É verdade. De repente, isso aqui é um marco muito importante para a história do nosso território. Entendeu? Eu falo assim, parecendo que é brincadeira, mas não, isso aqui realmente tem uma importância. Hoje aqui está nascendo um movimento. Tipo, todo poder ao povo? Exatamente.
De repente a gente pode estar falando de política e de repente tá falando de Avenida Brasil, que foi uma novela que marcou a época. Avenida Brasil marcou a época. Entendeu? A gente pode usar termos como Nazaré Tedesco. Também tem aquela lá, Odete Reutemann. Quem matou? Quem matou, aliás? Quem foi que matou ele? Boa Odete pergunta. Reutemann. Não sei, no final você... Um beijo, Odete Reutemann. E olha isso, como eu sou controverso, né? Era roqueiro, da igreja católica, depois converti, Deixou de ser roqueiro. deixei de ser roqueiro, virei evangélico, aí larguei a igreja evangélica, virei ativista político de idiota, Tá ok? tá ok? Depois eu percebi que eu era idiota, e agora eu tô aqui. Olha quantas... É uma metamorfose ambulante, né? Metamorfose ambulante. Ou como dizia CPM, o mundo dá voltas. Um beijo pro CPM que vai tá ouvindo. Beijo, Badawi! Eu acho que assim, eu fiquei pensando quando a gente mandou, né? Porque a gente fez um negócio de tipo, cada um escrever um pouco do que pensava em falar, pro outro ter uma noção, e vendas de vocês e tal. E depois quando eu fui escrever a minha, eu pensei muito... A expectativa de um jovem negro na periferia é de 29 anos. A gente passou dessa expectativa. E agora viramos lendas. Então assim, e isso através de dados, não é nada da nossa cabeça, não. Você pode pegar atas da violência, você pode pegar vários estudos aí que diz que a expectativa de um jovem que teve a infância que a gente teve, dentro do processo que a gente teve de vida, a expectativa era de 29 anos de idade. Nós passamos dessa expectativa. E a gente tem que fazer alguma coisa com isso, sabe? Exato. Mesmo a gente passando dessa expectativa, a gente ainda tá dentro da estatística do que pode ou não acontecer, né? Sim, sempre. Né? Aquela história, somos a exceção da regra, né? Exato. A segurança A questão é saber até quando. que a gente tem todos os dias. Eu mesmo, quando eu saio 5h30 da manhã de casa, vou até a Barra Funda, né? Onde eu exerço meu trabalho, e o caminho todo eu penso assim, tô indo, até lá não sei se eu chego, mas se chegar, será que eu volto? Então essa segurança, né? Até veio agora uma história de uma vez eu saí daqui tarde do Silveira, tava até na sua casa, e indo aqui no caminho eu fui abordado pela Força Tática. Pensa aquela conversinha no pé do ouvido, aquele bafinho quente do policial falando, você fala pra mim, você tem alguma coisa, não tem? Tem, eu sei que tem. Fala pra mim, você tem um BOzinho, não tem não? Tô tranquilo. E aí ele vira e fala, seguinte, tô indo no Vargem Grande. Se eu voltar e te encontrar no caminho do Silveira até o Álamos, já tá avisado. Eu sempre levei 1 hora do Silveira até o Álamos caminhando, né? Meus amigos, eu levei 20 minutos pra chegar na minha casa. Então, assim, essas vivências que a gente teve na nossa juventude, assim, a gente vai trazer direto. Não estamos falando aqui que todo policial é desse jeito. A gente sabe que, infelizmente, os nossos governadores, os nossos prefeitos, acabam usufruindo dessa força pra oprimir um pouco a gente, né? Aqui na nossa quebrada. A corporação, ela né, mano? Ela é treinada pra ser. E é isso, assim, a gente tem isso em dados pra quem quiser procurar, mas a gente tem isso de vivência mesmo. Né? E só reforçando que o nosso programa a gente vai trabalhar com a verdade. Então, tudo que a gente trouxe aqui, a gente vai trazer com referência, pra não dizer que a gente tá inventando dados também. Isso é uma coisa muito importante de afirmar aqui com vocês. É um compromisso. E a gente quer também deixar bem claro que aqui é um espaço aberto, né? Para aqueles que querem dialogar, para aqueles que querem crescer, querem evoluir e também querem trazer, né, a sua vivência, né? O que você passou, né, nas quebradas aqui da região de Parelheiros. Aqui é um canal aberto para você que quer manifestar, né, a sua indignação também. Mande perguntas pra gente. Participa. Histórias. Tipo, às vezes você quer compartilhar a sua história, a sua vivência. Acho que é legal. Logo mais a gente vai estar soltando vinhetas aí na nossa rede social, dizendo como se comunicar de forma mais clara com a gente, pra gente estar compartilhando com vocês nossas ideias aí. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, que a gente já tem. Facebook, Instagram. Exato. Ajuda a gente a fazer essa revolução na nossa região, tá? Mas sempre com respeito. Sim, o principal, respeito, né? Vamos nos respeitar, porque infelizmente já não nos respeitam olhando de cima para baixo. E se nós que estamos aqui embaixo, né, na teoria aí da sociedade, não nos olharmos como iguais, que nós sim podemos lutar, podemos batalhar e chegar num lugar melhor, aí acabou tudo, né? Meu pai, ele tem uma frase que eu sempre uso de referência como uma frase que ninguém deve dizer.
Mas ele sempre diz, eu acho, e eu consigo entender toda vez que ele fala. Que ele diz que no dia que ele ganhar da Mega Sena, ele sai daqui de helicóptero. Onde ele vai pousar o helicóptero? Justina Genoa, assim na frase. Mas eu fico pensando assim, o que a gente espera não é sair daqui, é transformar aqui, é que aqui seja um lugar melhor pra se viver. Não é sozinho, é junto, né, mano? Principalmente porque não se trata de Jardim Silveira, Jardim dos Álamos, se trata de Parelheiros. Parelheiros, pra gente, virou uma filosofia de vida. E a gente defende, a gente chegou até aqui vivendo em Parelheiros, entendeu? Temos referências de famílias, amigos, colegas que nos trouxeram até aqui. É importante dizer, com muita gente duvidando por conta de onde a gente saiu, por conta das nossas vivências, por conta dos nossos processos, dos nossos pais. Muita gente duvidou. Exato. Às vezes quando a gente tava rindo demais, o pessoal falava, ó lá, tá se drogando. E nada, cara, era só um bando de adolescente bobo dando risada do nada. Curtindo a vida, de maneira inocente, entendeu? E tamo aqui. Estamos aqui hoje com família, formados, trabalhando e encarando essa sociedade, esse mundão aí. Eu quero encerrar minha participação hoje com um poema e uma reflexão. Eu cavo, tu cava, eles cavam. Não é romântico, mas é profundo. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar? Vamos, Fábio. Claro. A nova TechPix. Você que é artista da quebrada, você que tá aí construindo seu som, fazendo sua música. A gente tá convidando você a tá encaminhando o seu som aqui pra gente fazer a trilha sonora do nosso podcast. Você mandando esse som, a gente vai tocar sua trilha sonora, vai divulgar o seu som absolutamente e inexplicavelmente de graça. Olha que legal! Você tem a oportunidade de divulgar o seu trabalho aqui no nosso programa. Outra coisa, você, empreendedor do território, manda um zap pra gente no número que a gente vai estar lançando nas nossas redes sociais pra gente também divulgar o seu trabalho. Você ajuda a gente te ajuda e junto a gente cresce mais forte. Aliás, empreendedor, um beijo e vai estar ouvindo. Só quem é de lá sabe o que acontece. Esse nosso quadro se chama A Periferia Também Tem Bom Gosto. Nesse quadro a gente vai estar indicando músicas, filmes, tudo aquilo que a gente tem de qualidade para estar compartilhando com você, nosso ouvinte. Querido, a propósito, um beijo, ouvinte. Eu sei que você vai estar ouvindo nosso podcast. Beijo. Beleza, gente. Então eu vou começar indicando. E eu vou indicar, na verdade, um artista. Vou indicar um músico. Um cara que conheci na minha adolescência. Porque a gente também teve a fase de ouvir rap, né? Era bem inserido. Na quebrada teve uma época que era só espaço rap. Racionais. Racionais RZO. RZO. Eu curto muito até hoje, velho. Sim. E dialogava com o que a gente via, né? Às vezes muito novo. É muito louco porque o rap como um som da quebrada, ele é para muitos que gostam de literatura como ler O Pequeno Príncipe em várias fases da vida. Você pega coisas diferentes dependendo da fase da vida que você tá. Exato. E é por isso que eu vou indicar hoje um artista, um músico, um cara que, assim, tipo, muito foda, que é Sabotagem. Procurem, escutem tudo que esse cara escreveu, tudo que esse cara cantou, porque dialoga muito com as nossas vivências, dialoga muito com as nossas dores. Eu acho que, assim, Sabotagem faz muito sentido pra nossa quebrada, assim. Então, a minha indicação é Sabotagem como um todo. Joga lá, escolha um álbum, escute prestando atenção, sabe? Essa é a minha dica. Você vai ter, no final dessa música, desse álbum, você vai ter uma aula com o cara. Então, minha indicação é Sabotagem. Eu vou indicar um filme, que é um filme que eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente tá, de transformação. O nome do filme é Treinador Carter, Treinando para a Vida. É um professor que ele se dedicou a mudar a realidade dos jovens que estavam ali dentro do time dele. E, assiste e vocês vão entender. Presta bastante atenção no cuidado que ele tem com cada jovem, com cada situação que acontece. É um filme assim que pra mim marca muito, entendeu? Em relação a querer ajudar a transformar a realidade dos jovens naquela situação que eles se encontram. Bem, eu vendo o Will e o Michel compartilhando duas coisas sérias assim, de reflexão, porque Sabotagem é muito foda, cara. Realmente é um poeta da periferia, foi precocemente sua vida tirada. O filme que o Michel também indicou, ele é um filme muito interessante. Mas eu venho aqui pra quebrar o clima
E eu vou indicar um anime. E esse anime, cara, em particular, ele me surpreendeu porque eu sou uma pessoa muito crítica com a construção dos animes de hoje, né? Eu acho que um anime bom, ele não precisa focar numa coisa só, ele tem que ter vários atributos. Ser engraçado, acho que é um dos principais, porque hoje em dia o que me prende muito para assistir alguma coisa é que ela tenha bom humor. E isso para mim é muito importante. Ele também tem que ter uma boa história e ser um anime com pegadas inteligentes, sacadas inteligentes. Então, galera, eu indico aí pra vocês Jujutsu Kaisen. É um anime muito foda. É praticamente um Netflix, né? Você viu? Veio com essa Poliglota. Então, acho que deixamos aqui as nossas indicações, né? Isso aí. Bom, e pra vocês, hoje eu trago um texto aqui para nossa reflexão e também para o nosso crescimento, né? Eu escolho transformar perdas em amadurecimento, erros em oportunidade de recomeço, pessoas do bem ou do mal em aprendizado. As mudanças já me foram custosas. Hoje fazem parte do processo. Aprendi que ter borboletas no estômago é interessante, mas colocá-las em liberdade é mágico. Autora Rabrucha. E é isso, gente. Esse é o Extremo Cast. É o nosso espaço aqui. Toda sexta-feira a gente vai estar debatendo aqui determinados assuntos. E o próximo assunto será políticas públicas em geral. E partiu. Eu acho que é isso. Temos, né? Obrigado aí por escutarem a gente aí nesse tempo e até o próximo episódio, né? Até o próximo. Nos vemos na semana que vem. Aliás, um beijo pra você Que está tá aí nos ouvindo.